Eu imprimi uma folha, né? Uma A4, 6 em 7 até dia 12/11 de 2020, deixei lá na minha casa no Paraná, e ele imprimiu uma aqui e deixou na sala dele. Todo dia eu tava olhando para aquilo. E, inclusive, chegou bem antes disso, ó. Aqui é o Érico, numa conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram mais de 100 mil reais em 7 dias, no podcast Faixa Marrom. Se gosta de apelidar aqui quem chega a 100 mil reais em 7 dias, tá no podcast Faixa Marrom, tá na Faixa Marrom. E ó, se vocês escutarem no background meu filho, é porque ele tá vivo sim, ele tá um pouco mal-humorado. Tanto você quanto eu estamos rezando para ele parar, mas nada vai parar a gente de fazer. Não é isso que vai parar a gente de fazer esse podcast. Acontece, quem é pai ou mãe sabe que às vezes é o que é. Portanto, todos nós rezemos aqui para ele cansar, basicamente. Mas hoje eu tô aqui com Humberto e Adriel. Tudo bom, Humberto? Tudo bom, Adriel? Tudo bem, cara. Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora. Vocês fizeram 6 em 7 em qual nicho? Cara, o nicho, ele é transição da cidade para o campo, mas digamos que o subnicho seja a permacultura, que a permacultura, ela... É permacultura, que significa cultura permanente, né? Na verdade, ele é mais do que permacultura, né? A gente, depois, quando a gente falar sobre o veículo, a gente vai ver que ele vai um pouquinho além da permacultura. Qual de vocês me conheceu primeiro? Eu. O Adriel, ele que me apresentou, o Érico. E Adriel, como é que você me conheceu? Cara, mais ou menos em 2016 eu era fotógrafo e aí tava começando a estudar marketing e tudo isso, e apareceu um vídeo do Pedro Superti, e aí comecei a acompanhar o Pedro e tal, e mandei para um amigo meu que era DJ. Aí falei, olha só, cara, é legal, diferenciação, tudo isso, acho legal a gente estudar isso. E aí ele me falou, se tu achou esse cara legal, tu tem que conhecer esse aqui, então. E aí me apresentou o Érico Rocha. E aí comecei a devorar todo o teu conteúdo, fiquei apaixonado não só pela parte do marketing digital, mas também pelo desenvolvimento pessoal, que você falava muito naquela época, né? E, cara, aquilo me fascinou muito. E aí maratonei todos os teus vídeos e de lá pra cá venho estudando muito, mas só compramos o Fórmula no ano passado, em 2020. Como é que vocês se conheceram? Cara, eu vim para um evento... Em 2019 eu estava totalmente focado em desenvolvimento pessoal, estudando. E aí eu vim para um evento aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu sou natural do Paraná, né? Uma cidadezinha lá. E aí eu vim num evento do Jerônimo, aqui em Canoas, no WA. E aí veio o nome da nossa agência também, que é a Awake Lançamentos, né? Do White Awake. E então a gente se conheceu aqui. E aí eu apresentei o Fórmula pro Humberto e ele me convenceu de comprar. Porque eu tinha muita objeção. Cara, eu tinha muita objeção minha, porque eu estudei, além de desenvolvimento pessoal, eu estudava muito marketing de afiliados. Fiz vários cursos, mas o meu problema é que eu não conseguia aplicar. Eu tinha bloqueios, assim, que não... Eu era um estudante profissional. E aí eu não me sentia capaz de aplicar aquilo e eu não tinha resultado. Aí até criei uma objeção minha. Será que vale a pena investir tudo isso no Fórmula e eu não aplicar depois, né? E aí ele foi lá e comprou a ideia e as coisas aconteceram. Mas como é que vocês se conheciam? Como é que vocês se conheceram e por que você foi você deu o benefício da dúvida para ele? Por que você comprou a ideia dele? Certo. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi isso? A gente se conheceu aqui em Canoas e a gente estava tratando de outros assuntos aleatórios, assim. E a gente tinha esse interesse comum pelo desenvolvimento pessoal, né? Foi aí que a gente se conheceu e começou a trocar mensagem e tal, aqui em Canoas mesmo. Oi, Humberto, se eu não conseguir convencer ele que ele era capaz, como é que você conseguiu? Me explica, me dá uma dica. Porque eu não tinha conseguido, né? Ele, apesar de ver meus vídeos, maratonar meus vídeos, ainda tinha que falar alguma coisa que prendia ele. Opa, será que vale a pena investir tanto? É dinheiro. E se eu não fizer? Mas teve uma coisa que você deve ter falado para ele que eu não falei. Me dá um toque aí. É que, na verdade, assim, eu já tinha tentado marketing digital há uns 4 anos atrás e tinha dado ruim, né? Não, porque era uma outra história. Então, e aí, quando eu conheci o Érico,
Aí eu vi uma outra visão do marketing digital. E também eu estava procurando que eu sou professor universitário, né, já há 30 anos, e eu estava procurando uma atividade que tivesse dentro dos meus princípios, né, dentro dos meus valores, e que eu conseguisse ter a minha própria empresa. Então eu estava procurando isso. Então eu acho que o que convenceu ele foi essa coisa de montar, de ter um negócio próprio, eu acho, acredito eu. Não sei bem. É que, na verdade, também... Foi isso, Adriel. Não... Posso fazer uma interrupção ainda, Adriel? Que essa parada é muito interessante. Ó. Ele conseguiu convencer e eu não tinha... Assim, consegui, eventualmente. Tem uma série de coisas que você conhecia ele pessoalmente. A gente só tinha um relacionamento entre vídeos na internet, um relacionamento de YouTube, né? E existe também uma diferença de idade, eu acho. Quantos anos você tem, Adriel? Quantos anos você tem, Humberto? Eu tenho 24. Eu 24? tenho 61 anos. 61 e 24, olha que interessante. E, então, assim, existia uma conexão com isso. Mas o que você acha que o Adriel falou que foi a gota d'água para você versus o que você já sabia? Porque, assim, a sua objeção de entrar no Fórmula é legítima. Você já tinha feito antes e não tinha botado em prática. Então é legítimo. Érico, na verdade, a minha barreira, na verdade, era o investimento, né? Que eu não tinha essa grana para investir. E aí eu apresentei essa ideia para ele e ele comprou a ideia e o Fórmula. Aí a gente aplicou junto. Então, Adriel, você entrou com a grana? O Humberto entrou com a grana. Perdão, Humberto, você entrou com a grana. Entrou, Isso. Humberto? Entrei. É que eu fiz o seguinte propósito. É que, na verdade, eu já estava interessado, já tinha certeza que ia comprar a Fórmula, né? Eu precisava de uma parceria. Então aí eu propus para ele, então vamos fazer junto? Vamos. Quando ele disse vamos, aí pronto, aí foi quando... E o que você esperava, e é só uma análise, né? Porque eu acho que muita gente passa pelo que vocês passaram e a chance dele se identificar. O que é que você viu no Adriel que ia te complementar? Por que você resolveu botar a grana toda? O que é que você via nele, na época? Não agora, o que você vê, né? Mas na época, o que te dizia? O que a sua vozinha na sua cabeça te dizia? Eu vi que ele tentava várias coisas e não executava aquilo, né? Ele ficava... mas o que eu vi nele é que ele tinha bastante capacidade de estudar. Ele estava estudando bastante, então ele tinha já uma... a gente percebia nele a vontade de fazer a coisa, só ele não conseguia executar aquilo, não conseguia pôr em prática. Então eu percebi ele tinha tudo para... E aí ele ficava focado em coisas pequenas, tipo afiliado, tipo não sei o que, entendeu? Focava muito nas coisas pequenas. Ainda hoje a gente conversa sobre isso, quando ele está focando no pequeno, ao invés de focar no grande, né? Então você tinha uma visão mais estratégica do todo, do grande, talvez era o que passava na sua cabeça. Era isso, Adriel? Você acha que era isso? Isso mesmo. Agora eu percebo, né, que eu tinha muito bloqueio de escassez, muita coisa emocional assim que estava enraizado em mim, de família e também de hábitos, tudo isso. Que aí depois que a gente começou esse projeto, o Humberto foi desbloqueando isso em mim, sabe? E aí, eventualmente acontece de eu estar tendo esses pensamentos pequenos, propor alguma coisa, uma economia, alguma coisa assim, e ele, não, limpa esse pensamento aí, vamos fazer a coisa para crescer, né, para expandir. E deixa eu entrar nessa parte também, porque eu acredito que assim como você teve ou tem manifestações desses bloqueios, muitas pessoas têm. Se a gente conversasse, de repente elas conseguem, de uma perspectiva diferente da minha e do Humberto, saber desses bloqueios. Você falou a palavra, eu tinha bloqueios que você rotulou de bloqueios de escassez. Como é que você define, como é que isso se manifestava na sua vida, para você, Adriel, um bloqueio de escassez? O que é isso e como é que isso manifestava para você nesse contexto? Cara, eu venho de uma família bem humilde, né? Minha mãe é empregada doméstica, meu pai trabalhava de carpinteiro e tudo isso, então, desde cedo, nunca faltou comida, nunca faltou nada assim, mas eu nunca tive um conforto, digamos assim. E aí, então, eu vinha com essa ideia de pensamento, por exemplo, na hora de comprar a Fórmula, eu achava que era um investimento muito alto, mesmo eu sabendo o retorno que poderia trazer para mim, mas eu não me sentia confortável. Digamos que se eu tivesse esse dinheiro na época, eu não sei se eu compraria, entende?
É esse tipo de pensamento, porque eu acreditava na fórmula, eu via os testemunhos, eu acreditei desde o começo. Mas chegava no momento de colocar a grana, aí eu dava um passo para trás. Tem uma parada muito interessante, não do ponto de vista religioso, tá? Definitivamente. Vamos falar do ponto de vista mais histórico da coisa. Tem uma parábola que uma vez eu estava sentado numa mesa e eu não sou muito religioso. Não sou muito. Eu sou católico, né? Eu sou batizado, católico. Mas eu não me lembro a última vez que eu fui à missa. Então, daí, vocês entendem, não sou aquele católico praticante, não. Tive a formação. E, às vezes, muitas pessoas da faixa preta são cristãos. Nada de certo, errado. E, às vezes, eu estou jantando com eles. E, de vez em quando, eles sentam junto. E, quando eu sou meio minoria, eles conversam entre si no dialeto deles. Eu costumo dizer no dialeto deles. Eu acho que eles falam em si entre parábolas, né? E um dia eu estava numa mesa com um cara que é super cristão, chama Granville. Não sei se já ouviu falar dele já? Já entrevistei ele no podcast Faixa Preta. Quem não viu, tá lá uma entrevista. Ele foi o maior primeiro lançamento que eu conheci. O primeiro lançamento dele foi 6 milhões de reais, não de dólares. E eu conto a história desse primeiro lançamento dele, por que isso aconteceu. E ele é muito religioso, muito, 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 muito. E ele estava sentado na frente de um outro cara que também é um grande amigo meu, chama Beto Pinheiro. Enfim. Beto Pinheiro também é muito religioso. E aí eu sento e eu me divirto, assim, porque eles só conversam em parábola. Numa dessas parábolas, que ele conta um pro outro, eu só escutando, eles contam a parábola dos talentos, que uma vez um cara deu 2 talentos para 3 pessoas. Acho que foi 3 pessoas, eu não conheço. Aí o primeiro foi lá, investiu os talentos e voltou pro senhor e... Olha, tá aqui seus 2 talentos, eu tenho mais talentos. Talento era a moeda da época. Aí o outro foi lá e perdeu os talentos. Perdeu os talentos. O senhor não ficou bravo, não. Tá tudo bem, perdeu o talento, acontece. Só que o último pegou e entregou de volta os 2 talentos dele. Falei assim, cara, o que você fez? Eu falei assim, não, fiquei com medo de perder e enterrei. Enterrei os talentos, porque eu nunca tive dinheiro assim, né? Eu não sei se... Quem é da parada, entende? Deve ter achando. É sério, contou a parada tudo errado. Mas eu tô contando a história que 2 caras cristãos contaram pra mim e eu tô repetindo pra você, eu achei muito massa. E aí eu pensei... E aí o Granvas que me contou, o Granville, a gente chama ele carinhosamente de Granvas, ele falou assim, cara, o cara que enterrou os talentos levou um sarrafo do cara. Como já se viu? Te dei um negócio pra investir... E às vezes na mentalidade de escassez é assim, a gente está tão escasso, tão com medo, que a gente deixa de gastar até aquilo que é um investimento. E aquilo é a nossa bênção e nossa penitência, porque a nossa bênção, porque evita que a gente morra, né? Você sobrevive. Mas é uma penitência porque também evita que a gente cresça. Porque o crescimento vem dos gambitos, dos sacrifícios, né? De sacrificar alguma coisa em prol de um potencial outro. Muito falado nos jogos de xadrez, o Gambito da Rainha. Não sei se vocês já assistiram essa série na Netflix, Gambito da Rainha. Gambito da Rainha é uma série muito boa no Netflix, inclusive, que é uma jogadora mulher que é muito boa de xadrez e ela faz um gambito. Gambito é você sacrificar uma peça em prol de outra coisa. Então você pede material, né? Deixa o cara pegar seu cavalo, deixa o cara pegar sua torre. E você faz isso porque você tem uma estratégia por trás. Alguma coisa melhor. Você vai ganhar velocidade, vai ganhar espaço. É um estratégico. E a rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro. Então, quando o cara te oferece a rainha em sacrifício, um gambito, você tem que pensar 2 vezes. Cara, o que ele tá... Entendeu? Mas assim, o gambito é uma espécie de risco. Porque você pode gambitar a sua rainha e perder o jogo. Falar, quer me dar a rainha? Me dá aí que eu quero ver. Entendeu? Então, assim... E aí, naquela época, a escassez é um cara que não gambita. Não sacrifica. E aí, isso dá, talvez, sobrevivência. Morrer você não ia, porque você ia segurar tudo. Mas não dá crescimento, né? Era isso. E aí, o Humberto vinha. Não, cara, vamos gambitar. É 6 mil reais, mas tem um upside, né? Tem uma luz no fim do túnel. Potencial, inclusive, é um risco, né? O gambito é um risco. Ele gambitou dinheiro por um conhecimento. Olha que interessante, no caso. Mas eu tô falando... Você não falou só... eu acho que muita gente sofre com essa escassez. E você não falou só que você tinha crenças de escassez, não. Você falou alguma outra coisa. Tinha alguma coisa...
Quais eram? Era escassez, você falou uma Cara, outra. Crença de capacidade também, né? Porque eu não conseguia aplicar as coisas que eu vinha estudando. Tava com medo, né? E ó, isso aí é normal, mas você falou uma outra palavra também, você lembra? Eu anotei. Não lembro. Eu acho que você falou alguma coisa com família. Alguma Sim. coisa com família. O que é essa parada? Uma crença nada de família. O que era isso? É essa escassez que já vem da família, né? De sempre, ter que economizar aqui, não pode gastar com isso, não pode isso, entende? Então Não acho pode que isso vai moldando, né? Pode gambitar. Quem gambita demais morre, né? Quem gambita demais morre. Quem gambitar é pecado. Não é falado assim, né? Mas é mais ou menos. Não gambita. Não gambita. Não há... Então você fica sempre na... Aquele jogador de futebol que só joga na retranca, né? Não ataca. Porque para atacar, o que você tem que fazer? Você tem que gambitar. Você tem que abrir a defesa. Ninguém ataca. Por isso que é o perigo do contra-ataque, né? É um perigo, contra-ataque. Muita gente perdeu o jogo por causa do contra-ataque. Então eu não vou atacar, porque eu vou ficar aqui na defesa. Só que quem só fica na defesa tende. Sou técnico de futebol, mas não ganha campeonato. Então tem um gambito de você acreditar. Entendi. Bom, enfim, então a dupla Humberto e Adriel eventualmente entram na fórmula. Quando vocês entraram, vocês já sabiam que ia lançar naquele momento? Não. A gente entrou em fevereiro, né? Daí a gente estudou a fórmula, fizemos o resumo separados, ele lá no Paraná e eu aqui em Canoas. Aí a gente fez o resumo, que nem é recomendado, faz os 5 primeiros módulos, né? Fizemos, refizemos e discutimos sobre ele. E depois, aí a gente chegou à conclusão, primeiro a gente ia nos lançar, né? Ou eu ou ele, né? Ele na parte de desenvolvimento pessoal e eu na parte lá de agricultura orgânica. Eu sou engenheiro agrícola. Aí a gente pesquisei lá sobre agricultura e tal, agricultura orgânica, não vi muitas possibilidades. A gente chegou à conclusão de que o melhor... e a gente colocou uma meta. Até o dia 12 de novembro, que era antes do FL ao vivo, nós teríamos que fazer os 6 em 7. Essa foi a nossa meta. Uma outra estratégia também que a gente fez é que quando a gente comprou o Fórmula, nós já compramos o ingresso para o evento ao vivo, para a gente se obrigar a trabalhar para chegar aos 6 em 7 e chegar lá. Então, a gente já criou essas Eu imprimi uma folha, né? Uma A4, 6 em 7 até dia 12/11 de 2020, deixei lá na minha casa no Paraná e ele imprimiu uma aqui e deixou na sala dele. Todo dia eu estava olhando para aquilo. E, inclusive, chegou bem antes disso, ó. Tá na mão o troféu. Chegou muito antes do dia 12 de novembro. Que legal, cara. Você imprimiu, você visualizava, você você se comprometeu, mesmo ali que você motoramente fez a parada, criou existência, deixou em existência. E antes mesmo da gente definir se a gente ia lançar um curso nosso ou se ia buscar um expert, nada disso, a gente já fez como recomendado no Fórmula, já marcar a data dos lançamentos. Então a gente fechou, se eu não me engano, foram 6 ou 7 lançamentos antes dessa data do dia 12 de novembro, porque a ideia era faturar isso, ter isso como saldo para tirar print, para no dia 4, 5, 6 de dezembro a gente subir no palco e pegar o troféu. No caso do evento ao vivo no presencial, né? Mas aí mudou, mas está aqui de qualquer forma. Então a gente já marcou de 2 em 2 meses no lançamento. Então já fizemos que legal. Ainda sem exatamente saber o produto. Sem ter nenhum expert. Primeiro a gente definiu que ia procurar um expert, né? E aí a gente listou 10 experts e fomos atrás dos 10 experts. E não rolou. É porque eu fui naquela ideia, né? De buscar alguém que tinha audiência, entrar em contato, tentar oferecer alguma coisa e a gente não tinha experiência nenhuma com isso, né? Então ninguém quis. Pessoas que tinham 100 mil inscritos no YouTube, esse tipo de coisa. E aí então eu entrei em contato com um expert que eu já conhecia, né? Que era meu contato do Facebook. Na verdade, ele é um professor que ele dá curso presencial,
E eu já tinha trazido ele para dar aula aqui na universidade, para dar uma palestra aqui na universidade. Então, e depois que eu trouxe ele para dar uma palestra aqui na universidade, eu fui lá no espaço dele, fiquei os 3 dias lá ele dá curso presencial e com hospedagem e tudo. Eu fiquei lá os 3 dias com um grupo de pessoas, então eu já tinha esse contato. Aí eu entrei pelo Facebook mesmo, eu teclei com ele e disse, olha, a gente está lançando curso online, E aí ele disse assim, mas tu está querendo me lançar? Eu disse, isso mesmo, estou querendo te lançar. E ele disse, pois eu tenho pensado em fazer isso já há um ano, que a gente mais de um ano que a gente está tentando e tal, procurando fazer e não deslanchou ainda. Eu digo, então vamos fazer. E aí topou. Isso aí foi em março, início de março. Início da pandemia também. E qual que era a área de expertise dele? É permacultura, especificamente. Agora você vai ter que me explicar o que é essa permacultura. Porque é o seguinte, quando eu vou falar que foi interessante, né? Eu recebo um resumo de vocês aqui. Dá o link da live, quem é você, assim, mais ou menos, para eu direcionar, assim. Se tiver um pouco da bio de vocês, eu vou conseguir direcionar melhor, né? E aí ele falou, nome, Humberto Duarte e Adriel Luiz. Nicho, tá escrito aqui, permacultura. Só que a gente tende a aproximar aquilo que a gente vê do que a gente conhece. Eu juro que eu li espermacultura. Eu falei, já apareceu muito nicho estranho aqui. CSI. Aí eu falei, como é que é? Permacultura. E aí eu lia, por mais que eu sou meio um pouco ruim de ler, não sei se é disléxico a palavra, mas meu cérebro tem trocam algumas coisas cognitivas. Eu tenho algumas coisas cognitivas. E eu lia e falava, espermacultura. Cara, por que eles cultivam esperma? E aí depois eu falei, não pode ser. Eu li de novo, tava perma. Eu falei, mas o que é permacultura? Então, Humberto, pelo amor de Deus, explica o que é uma permacultura, não espermacultura. Isso eu sei. A permacultura significa cultivo permanente. Né? Cultura. Que é um cultivo, uma cultura. A gente chama cultivo de cultura, né? Mas é um cultivo permanente. É mais do que só que a permacultura é mais do que o cultivo, ela é a cultura permanente. Então, é o plantio, além do plantio, é toda a organização da produção rural. Então, gerenciar os recursos naturais, a agricultura orgânica é uma parte, por isso que o nicho agricultura orgânica ele é uma parte, né? Porque, na verdade, são várias agriculturas. Ele se fundamenta na permacultura. E o curso que a gente criou também, ele vai além da permacultura. Isso que é legal. Depois, o veículo, a gente foi além da permacultura. Né? Peraí, o que não é permacultura? Me dá um exemplo de não permacultura. O que não é permacultura meu pai planta eucalipto. Ele tem permacultura? Oi? Meu pai tem uma roça. E ele planta eucalipto. É permacultura ou não é? Não é. Por mais assim que use as técnicas da agricultura, primeiro, por mais que eles usem as técnicas da agricultura orgânica, que não tem agrotóxico, a permacultura é mais ampla, é a organização da propriedade, o gerenciamento, racionalizar os recursos humanos, inclusive, por exemplo, ele vai colocar próximo da casa dele aquelas atividades diárias, tipo tratar dos animais, tem que estar próximo para ele não gastar energia, não gastar muito trabalho, né? Para ele ter menos trabalho. Por exemplo, para ficar bem claro, assim, na bioconstrução, tu constrói a casa com os materiais naturais dali. Aí depois tu destrói a casa e tu planta em cima. Não tem nada agressivo, entendeu? Basicamente é você usar a natureza a teu favor sem agredir a natureza. E aí entram várias coisas dentro disso, né? A bioconstrução é uma delas. Outra coisa é você reaproveitar a água da chuva, reaproveitar a água como um todo. É sempre trabalhar... a natureza sem agredir ela, entendi. Uma cultura. Exatamente. Porque ele pode usar a natureza e agredir ela. Um minerador provavelmente faz isso, né? Então, a agricultura convencional faz isso, né? Usa agrotóxico. Bom, e esse seu amigo de Facebook, no caso até então, que você foi lá passar um tempo lá, ele era um cara expert em permacultura. Isso, já há mais de 20 anos ele
estudou diretamente com o criador da permacultura, que foi Bill Mollison. Então, ele no Brasil, ele é o cara que mais conhece permacultura, né? Ele estudou diretamente com o fundador da permacultura. Ele falou que sim, bora lançar, vocês acharam legal, e como é que foi esse processo? Aí que foi. Só um parênteses aí, como eles foram abordados, né? Que como a gente não tinha nenhuma experiência, talvez eu, com o meu pensamento de escassez, fiz essa oferta, né? Mas hoje eu vejo que foi uma boa coisa. Eu sugeri para o Humberto, então, para a gente entrar, fazer o lançamento deles, sem cobrar nada por isso, e se desse lucro, eles davam um percentual espontâneo para nós, no primeiro lançamento, e a partir do segundo, 50%, tanto investimento, tanto lucro. Uma oferta irresistível, hein? Isso. Aí já veio a minha objeção, né? Porque eu estou acostumado com o trabalho formal, assim. Eu trabalho há 30 anos com a mesma coisa, Então, para mim, foi difícil aceitar aquilo ali, trabalhar de graça, né? Por quê? Então, a ideia veio dele, essa ideia. E aí, a gente trabalhou de graça, realmente. Foi a oferta irresistível, veio dele. Total. E aí, seu amigo então, falou que sim? Falou que sim, e aí a gente foi implantando, né? Começamos em março, as reuniões, então, semanais, né, pelo Zoom. Eu não conheço eles pessoalmente até hoje. E toda semana a gente fazia uma reunião, ou duas até, para direcionar eles as atividades que eles tinham que fazer online, né? Fazer uma live, fazer duas, como seria... Já tinham presença digital? Como é que era isso? Não. Eles tinham um Instagram com 8 mil seguidores, mas era só postado fotos na época, só conteúdo em texto e imagens. E aí, então, a gente começou com os nuggets. Então, a gente começou em março, e em maio a gente fez o lançamento de semente. Nesse tempo, então, reuniões semanais para definir a criação do curso, de oferta, de conteúdos, tudo isso. E no dia 11 de maio a gente fez o lançamento de semente. Que também a gente trouxe um público errado para a live e ainda assim deu muito certo. Quanto é que vocês fizeram no lançamento de semente? Deu 83.330. Investiu R$ 1.074 em tráfego. Investiu 1.000, voltou 83.000 bruto. Uau! Para mim, uau. Para ele foi uau também? Sim. Para todos nós, né? Eu acho que o legal desse lançamento foi que a gente definiu muito bem a transformação, né? E o veículo, porque, por exemplo, não ficou só o curso que a gente montou, não é só permacultura, ele vai além. Ele usa fundamentos da agricultura biodinâmica, usa fundamentos da agricultura natural, de outras agriculturas. Então, na verdade, ele se tornou um método dos nossos experts praticamente, né? Então a gente não definiu assim, vamos fazer um curso de permacultura. Não. É um curso cuja transformação ajuda alguém que mora na cidade a ir para o campo, né? Então ele não ficou na técnica, no veículo da permacultura. A gente até evitou de falar da permacultura porque a gente percebeu assim, que tinha muitas pessoas da permacultura que eles não estavam dispostos a pagar para ter um conhecimento. Porque existe uma cultura dentro da permacultura de trabalho voluntário, né? A pessoa vai e faz um voluntariado em um sítio, numa fazenda que trabalha com permacultura, em troca de hospedagem e alimentação, mas eles não estão acostumados a pagar por um curso ou a pagar por um conhecimento sobre isso. Então, a gente evitou de usar essa palavra para atingir mais pessoas e para não ter essa objeção também, né? Que legal. E aí, primeiro lançamento, quase 6 em 7... Tocou na trave, quase na trave. Isso que a gente trouxe o público errado ainda. Mais ou menos, né? Porque o tema da live era 5 princípios da permacultura para enfrentar o caos e criar novos futuros, que é uma ideologia deles. E o que a gente estava vendendo é viva no campo. Então, estava meio desconecte, né, o tema ali, mas ainda assim deu muito certo. Que massa. E como foi o segundo lançamento? Cara... Então, aí surgiu uma pulga atrás da orelha, né, nesse primeiro, que deu tão certo, aí, em mim principalmente, na minha escassez, né. Cara, isso foi uma demanda reprimida, eu acho difícil que a gente vai conseguir um resultado melhor no próximo, né. Nem no primeiro o Adriel não acreditava que a gente ia conseguir nada.
No primeiro, não acreditava. Eu pensava, cara, será que tem alguém que vai pagar por um curso para ir morar na roça? Tipo, era esse o meu pensamento no começo, né? E depois eu vi que eu estava totalmente errado, que tem muita gente buscando essa transformação, né? Sair das grandes cidades, do caos, do tumulto, das filas, para ir morar com tranquilidade no campo, né? Mas, então, o segundo, a gente tinha definido para 2 meses depois desse de maio, porém o curso foi entregue ao vivo, no modelo do lançamento semente, e não deu tempo de gravar os CPLs e tudo isso até junho. Enfim, a gente lançou em julho, o lançamento interno daí, que foi bem corrido também. E no lançamento interno nós investimos R$10.000 e voltou R$401.818. Então, sim, tem muita gente querendo ir para o campo. R$818. Aí já... Sim. Aí todo mundo começou a acreditar. Os 6, não sei se vocês compraram à vista ou a prazo, mas os 6 ou 10 mil que vocês pagaram na fórmula deu retorno, né? Deu ótimo. Nós compramos na primeira hora e à vista. Nós sabíamos o que queria. Um 6zinho, parece muito, mas quando você olha na possibilidade de voltar a 418, o gambito valeu, hein? Valeu muito. Gambito e as valeu, crenças de escassez ficaram também. Cara, e sabe o que é o mais legal disso tudo? Assim, a gente vai chegar mais pra frente e tal, acho que tem alguns lançamentos mais pra frente. Mas você aprendeu isso aos 24. Você tem uma vida inteira. Sim. Talvez se o Humberto não tivesse intervido, foi uma intervenção, né? Mútua, né? Você interviu com o Humberto interviu com você, mas você ia passar talvez muito tempo patinando. Décadas vivendo nesse gambito, nessa escassez. Sim. Décadas, cara. Eu não tô falando de... Eu aprendi a fórmula aos 32, 33, eu não sei ao certo. Tem que fazer as contas de novo, né? Porque depois dos 43 as contas não ficam tão fáceis. É tipo, você sabe se é 10 anos atrás ou 12, desse nível, né? Mas assim, eu aprendi aos 30, 33. Imagina, você com 24 anos ter vivido isso. E você não vai conseguir desver, nem que você viva 120 anos. Nem que você viva 124 anos, mais um 100zinho, não sei se vai rolar a tecnologia até lá, né? Que não é fácil. Mas, de repente, pra você até role. Pra gente, eu e o Humberto, acho que a gente já deu... não vai chegar a tempo pra gente não, cara. Mas pro Humberto talvez chegue essas tecnologias muito loucas que vai fazer a gente viver 200 anos, sei lá. Mas, enfim, dito tudo isso, cara, que massa saber que aos 24 anos alguém mudou essa visão que é te atormentar desnecessariamente por uns boas décadas, provavelmente. Mas que massa, Sim, hein? sou muito grato a isso. Muito, muito grato. O crescimento dele foi incrível, assim. Aos 24 anos, cara. Ainda... R$401.818. Agora você acertou na veia, né? No segundo lançamento. A gente tá falando em quando de 2020? Julho de 2020. Esse foi o último lançamento até então? Como é que foi? O maior lançamento de vocês até hoje foi quando? Esse foi o segundo. Teve mais 2 maiores que esse ainda. Nossa. Desse curso. E teve mais 2 de outro curso ainda. Criamos um outro curso depois do terceiro lançamento desse. Deixa eu te falar. Um curso menor. Em 2020, vocês já fizeram a conta de qual foi o faturamento em lançamentos desses projetos? Cara, totalizando só os desse curso que a gente está falando agora, eu fiz as contas aqui, a gente investiu 150 mil e voltou 1.535.000. Só desse curso. Aí teve mais um outro que a gente lançou, que deu mais ou menos uns 300, quase 400 mil. Cara, vocês encostaram na faixa preta, você já parou para pensar? Sim. Vocês bateram numa trave, tecnicamente, de uma faixa preta. A conta do Expert A conta do Expert chegou essa semana, o Hotmart Black. A nossa faltam uns 80 ainda. Estamos chegando. Uau. Meu Deus, qual foi o maior todos desses lançamentos? Quanto foi faturado e quando aconteceu? O último. Foi o último em janeiro agora desse ano. E nós investimos 89 e voltou 559. 559, dá um montinho e montão. E muita gente, investiu 89 porque tinha dinheiro. Não, montinho e montão, vocês estão ali. Montinho faz um montão. Começamos com 1.074, né?
Começou com R$1.074, ó. No outro foi 10 mil, no outro 50 e no último 89. A própria máquina vai se realimentando. Montão. Vocês estão aprendendo montinho, montão. Sabe que Sim. eu chamava isso de um monte de nome. Aí teve um dia que o próprio Granville, esse cara aí, ó, fantástico. Ele falou assim, Érico, ele é gaúcho, né? Ele é gaúcho. E ele falou assim, Érico, aqui na minha terra isso aí chama montinho e montão. Tu bota um montinho, vem um montão, aí o próximo montinho um pouquinho maior, vem um montão maior. Cara, eu falei, que jeito massa de explicar montinho e montão. Toda vez que eu falei montinho e montão, as pessoas entenderam. Quando eu tentava implicar, reinvestimento, bola de neve, ninguém entendia. Não tem neve no Brasil, mas não é bola de neve. Eu nunca fiz uma bola de neve. Mas montinho e montão todo mundo consegue ver. Que louco isso, né? Que louco mesmo. Qual que, vocês que trabalham com expert, né? Esse expert, qual que seria, eu queria pegar um pouco da experiência de vocês para entender duas coisas. O que vocês acham que vocês fazem que funciona e que vocês fazem que vocês não recomendam fazer quando trabalhando com outro expert, pessoalmente? Porque vocês, na prática, têm um projeto de sucesso. Assim, Cara, em inglês é os do's and don'ts, os sims e os nãos na hora de trabalhar com expert. Como é que é? Fala algumas coisas que, ó, isso funciona, isso pra gente não. O que conectou muito a gente foi os nossos valores com os do Expert, né? Que os nossos valores, ideologia de vida e tudo isso se conectou muito. Então, acho que esse foi um dos pontos principais para dar tão certo essa parceria, né? Quais são os valores que conectaram os seus, que conectaram com Eles vocês? são vegetarianos, nós também, a gente acredita numa agricultura saudável. Então, está dentro dos nossos princípios, né? Tem essa parte de desenvolvimento humano também, que eu já estudava muito. Eles falam sobre isso relacionados à natureza, mas é mais ou menos a mesma coisa. E a energia também, né, cara? A gente acredita muito nisso e conectou muito. Acho que foi muita sincronia essa nossa parceria e ter dado tão certo. Que massa. Massa. E o que você não recomenda quando está trabalhando com outro expert? Ó, Érico, isso aqui é uma coisa que eu não recomendo. Cara, eu acho que a gente tem que se posicionar sempre como um parceiro, né? E não como um empregado do expert, né? Então, a gente sempre se posicionou assim e eu acho que funcionou muito. Então, eu acho que talvez se fosse buscar outro expert, a gente iria desde o começo se posicionar, né, como um parceiro que está ali para somar no projeto e não para trabalhar para a pessoa, né? Faz sentido isso. Eu só tô lembrando de uma coisa que me saltou a cabeça. Sabe quando você tem uma coisa que salta assim, saltou. Aí, Humberto, a oferta irresistível do Adriel funcionou. Funcionou, meu. Quando foi um gambito legal, né? Ele falou assim, cara, o primeiro eu trabalho de graça pra você ver. E o segundo a gente divide meio a meio. Um pouquinho. Na minha cabeça não ia entrar isso aí, nunca. Na minha cabeça não entraria. Que gambito, hein, Adriel? Um foi gambitando uma coisa, outro gambita outra. Um gambito uma coisa, e foi um gambito, porque podia ter dado errado. Você sacrificou o seu tempo e botou o risco nas costas suas, o tempo inteiro, assumiu um risco. Deixou uma oferta, sim. É o que a gente chama da oferta irresistível, que se ele resistisse a essa, não sei porquê, não faltaria-me lógica para entender. Podia ser uma coisa pessoal, podia ser, mas enfim, logicamente não poderia resistir a uma oferta dessa. E eu também literalmente joguei meu chapéu do outro lado do muro, né? Quando eu comecei esse projeto, que eu larguei tudo assim que eu tava fazendo para focar nisso, né? Porque senão ele ia não escolher, né? Continuar. E na verdade eu nem tava pensando em retorno assim no primeiro, eu queria mesmo a experiência, eu queria ver uma página funcionando, eu queria ter uma página de cadastro ali que eu colocasse o e-mail que desse certo, sabe? E a primeira vez que eu fiz isso, assim, cara, tô fazendo um lançamento e aí caiu a ficha de verdade pra mim. E era essa experiência assim que eu tava buscando pelo primeiro lançamento, né? E aí o universo me trouxe muito mais coisas. E isso deixa por água a crença limitante que você precisa ter sucesso em lançamentos para ter um bom cliente de lançamento. Você precisa ter necessariamente sucesso. No caso de vocês, foi muito estudo e um gambito irresistível. Sim. Uma oferta irresistível, no sentido não literal. Se ele não aceitasse, paciência, mas não tem mais nada que vocês podiam fazer. Já parou para pensar? Exatamente. O que vocês iam colocar na mesa? Você podia dar 1 quilo de ouro para ele. Teve uma vez, Humberto, Adriel, que eu peguei uma nota de R$100
levantei no palco, assim, falei assim, quem quer trocar essa nota minha? Eu tô trocando a minha nota de R$100 por qualquer um que tem uma nota de 20. E as pessoas sentavam e ficavam me olhando. Eventualmente um foi lá e trocou. Né? Oferta irresistível, não é? Sim. Mas mesmo assim eu perguntei pra eles, mas por que nem todo mundo veio aqui pra trocar? E aí eles falavam, alguns falavam, devia ter uma pegadinha. Fiquei com preguiça. A outra, mas eu pensei, quando eu sair da minha cadeira alguém vai primeiro. E assim, era uma oferta irresistível, mas mesmo sendo a oferta irresistível, não garante a aceitação. Podia ser 1 quilo de ouro e as pessoas não fossem lá. Mas mas quando a gente vai fazer uma oferta, a gente tem que botar na mesa 100% da oferta irresistível. Porque se ele não aceitar, você está de consciência limpa, né? Você fez a sua parte. Sim. A oferta era irresistível e era íntegra. Né? Integridade... Foi interessante essa. E também eu dei os meus 150% dos meus 50% ali, que durante o processo mesmo não sabendo se ia ter um retorno ou não, né, eu fui e busquei parcerias com canais grandes para fazer uma live durante o carrinho aberto. Eu fiz mais do que eu tinha que fazer ali, fui atrás de afiliados também, mesmo não sendo recomendado por primeiro ali, e várias dessas coisas influenciaram nesse resultado também. É muito massa. E o problema, a irresistibilidade era o problema. Pô, o risco estava nas minhas costas, esse é o problema. E se não der certo, isso passou a ser solução, né? Foi a motivação para você se tornar um cara que performa acima da média. Porque a gente costuma dizer que você foi lá no supermercado, comprou o cookie, né? Comprou um pacote de cookie, abriu o pacote, pegou na mão, tirou o cookie da mão e botou na reta. Sim. Tira da mão o cookie da mão, porque antigamente você era um cara com o cookie na mão. Não vou, né? Tava sempre segurando o cookie. Sempre segurando o cookie. Não vou comprar a fórmula. O Humberto foi um pouco mais... o Humberto pegou o cookie. Não, vem cá, Adriel, vamos botar o cookie na reta. E aí você botou o cookie na reta de vez, né? Abriu... Sim. Pegou o cookie e deixou na reta, o pacote inteiro, né? Pra botar na reta, vamos botar na reta. Tudo, pacote, né? Aí o Humberto, vai com calma, era só um. Tira o cookie da mão e bota na reta. Essa é a grande sacada. Isso aí, gente. Muito obrigado pela participação. Excelente. Obrigado também. Muito obrigado de verdade. Um abraço para vocês e para o expert de vocês também. Gratidão. Abraço para ti também.